dar continuidade ao nosso estudo sobre as redes de computadores. Agora nós vamos falar sobre um equipamento, redes internet, é claro, né? E vamos falar sobre um equipamento de rede chamado hub. Primeiro a leitura, depois o entendimento. Acompanha comigo na tela, então. Conhecido como concentrador, utilizado para conectar dois ou mais computadores em uma rede, o processo de distribuição de dados efetuado por um hub é chamado de difusão ou broadcast. Vamos lá, entendendo o que significa isso, professor. Quando nós falamos de um hub, primeiro deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem. Tu imagina a ideia de um hub como sendo um concentrador de sinal. Ele é um ponto central de uma rede, um concentrador. Por que concentrador? Porque os vários computadores conectados nessa minha rede, eles estão conectados entre si através desse ponto central chamado hub, através desse concentrador. Então, no meu exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 computadores, formando aqui uma rede local, e esses 4 computadores estão conectados entre si através desse hub. Aí eu tenho um cabo ligando esse computador ao hub, um outro cabo ligando este ao hub, outro cabo ligando este computador ao hub, e por fim, outro cabo ligando este computador ao hub. Ele, de fato, então, está concentrando o sinal e distribuindo esse sinal para os computadores da rede, certo? Só que eu te faço uma perguntinha aqui olhando essa imagem. Acompanha aí na tela. Deixa eu ativar aqui a minha caneta. Como se dá o processo de distribuição de dados efetuado pelo hub? Por exemplo, se esse computador A resolve enviar dados para o computador B, aqui embaixo, certo? Como é que se dá esse processo? Bem, o sinal, então, é enviado aqui pelo computador A, o sinal chega no hub, só que um detalhe, o hub não sabe para quem os dados se destinam. Como ele não sabe identificar para quem os dados se destinam, ele envia o sinal para o computador B, para esse computador aqui de cima, vamos chamar de computador C, e para esse outro computador chamado aqui computador D. Então o hub recebe o sinal e envia para todo mundo, sem saber exatamente diferenciar para quem esses dados se destinam. Aí eu te pergunto, se o hub não sabe diferenciar para quem os dados se destinam, se ele recebe o sinal e manda para todo mundo, embora os dados eram só para o computador B, como é que funciona isso, professor, na prática? Bem, então o computador ao qual os dados se destinavam, que é o computador B, quando recebe através da sua placa de rede esse sinal, ele permite a entrada dos dados e trata esses dados. E aí os dados chegam de fato até o computador B. Como o hub não sabia para quem era, ele mandou também o sinal para o computador C. E aí o computador C, como os dados não se destinavam para ele, através da sua placa de rede, negou a entrada de dados e não tratou esses dados. O sinal também chegou para o computador D, mas como o sinal não era para o computador D, não estava endereçado para ele, o computador D também negou a entrada desses dados através da sua placa de rede. E o computador B, como eu já tinha dito, aí sim recebe esse sinal e trata os dados, porque os dados eram endereçados para o computador B. Mas percebe o que eu estou dizendo, o hub não soube diferenciar. Como o hub enviou o sinal para todo mundo, esse processo nós chamamos de broadcast ou difusão. Ele recebe o sinal e manda para todos os computadores que estão conectados nessa rede. Observa comigo aí, eu vou fazer os destaques no texto para ti. Então, primeiro, o hub é de fato um concentrador, porque ele concentra o sinal de vários computadores em uma rede, ele é um concentrador, permite a conexão de vários computadores aqui em uma rede local, mas o processo de distribuição dos dados dele é por difusão, também conhecido em inglês por broadcast. Então ele é um concentrador porque conecta vários computadores em uma rede. E o processo de distribuição é por difusão, que pode ser chamado também de broadcast. Essa é a ideia do conceito que nós temos sobre esse equipamento chamado hub, certo? Bem, alguém me diz...